E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre o bairro Liberdade de São Paulo. E eu vou explicar um pouco como é que... Pra quem não sabe, o bairro Liberdade, ele é um bairro japonês. Cultura, comércio, todos japonês. E eu vou explicar como é que os japoneses chegaram lá. Foi a partir de 1912 que os imigrantes japoneses passaram a residir na rua de Conde de Zarzedas. Que essa rua eles procuraram essa rua por causa dos porões. Tinha alguns porões que custavam muito barato o aluguel. E aí eles procuraram lá. E também em 1915 foi fundada uma escola de idioma japonês para as crianças. E com isso ajudou na educação. Aí ocorreu também, depois de muito tempo, os jornais começaram a ter idioma japonês. Os japoneses começaram a praticar atividades comerciais na rua Conde Zarzedas e com isso foi se desenvolvendo. Depois ocorreu a expulsão. A expulsão foi que em 1941 o governo de Getúlio Vargas ele proibiu a venda de jornais com idioma japonês. E com isso aconteceu a guerra do Pacífico. Depois, 6 de setembro, foi chamado também a, a guerra, do, do jornal. Que em 6 de setembro o governo decretou a expulsão dos japoneses. Aconteceu a guerra, depois ele decretou por causa da expulsão dos japoneses e com isso ele destruiu as relações diplomáticas que ele tinha no Japão. E depois, em 1945, após a rendição do Japão, tudo voltou como era antes. Beleza, aí depois eu vou falar agora sobre os jornais japoneses. Em 12 de outubro de 1946, foi publicado o primeiro livro pós-guerra. E em 1947 foi a vez do Jornal Paulista. No mesmo ano foi inaugurada a Livraria do Sol. Essa Livraria do Sol, ela pedia para os Estados Unidos pegar livros do Japão para eles mandarem para o Brasil. E eram livros japoneses e isso foi muito bom pro bairro da Liberdade. Também teve a Associação dos Lojistas, que foi em 1965. Foi fundada a Associação Confraternização dos Lojistas, do bairro da Liberdade, que estava ocorrendo muita criminalidade. E a Polícia Civil e a Polícia Militar, eles não ajudavam o bairro. Eles não ajudavam. E com isso, o bairro foi na justiça. O representante foi Yoshikazu Tanaka. Ele foi para defender os interesses do bairro. Que eles queriam a proteção do bairro deles. Para as lojas, até a vida dos moradores de lá. Vamos lá. Aí eu vou falar agora sobre as curiosidades. Uma curiosidade bem legal é que o bairro da Liberdade tem um passado bem sombrio. Que no século XVII, quando havia escravidão, lá era enforcado os escravos que faziam coisa errada, fugiam, matavam os senhores, eles eram enforcados lá. Eram chácaras que ficavam lá. E há muitos anos existia a Praça da Liberdade, que tinha um lago, que esse lago também foi denominado Lago da Forca, por muitos homens serem enforcados lá. Aí ocorreu também os cemitérios dos aflitos ou cemitérios dos enforcados, que lá ficavam os cemitérios das pessoas que foram enforcadas, escravos, fugitivos, ladrões. E aí funcionou até 1858, quando foi inaugurado o cemitério da Consolação. E vamos lá.
Eu vou falar também a origem do nome da Liberdade, porque o bairro foi chamado de Liberdade. Foi por causa do enforcamento de um soldado que reclamou sobre os salários atrasados com a coroa portuguesa. A corda do enforcamento rompeu mais de 3 vezes. E com isso ele acabou sendo morto a pancadas. O massacre sensibilizou a multidão que gritava liberdade. E com isso o nome do bairro ficou Liberdade. A ocupação japonesa da Liberdade. Uma das coisas mais bacanas que aprendi no tour, umas coisas que mais bacanas que tem lá, foi que os japoneses não foram os primeiros a chegar na Liberdade. Então os japoneses eles não foram os primeiros a estarem lá, os primeiros imigrantes. O passado foi que, com a presença negra na cidade, depois que acabou a escravidão, por a Liberdade ser abaixo de um nível mais baixo da cidade, após um riacho, muitos negros ficaram lá para refúgio, sabe, de preconceito. Aí depois disso, depois dos ex-escravos ficarem lá, chegaram os italianos, portugueses e começaram a morar lá também. E aí foram eles que construíram os porões. Que com isso os porões que mantiveram os japoneses por lá. E colocaram o preço muito baixo para as pessoas irem lá mesmo para alugarem o meio porão. E aí depois de um tempo, como eu disse para vocês, os japoneses, italianos e portugueses foram muito presas de preconceito por não serem dali. Alguns foram até mortos por brasileiros que se revoltaram perante eles. E lá também tem muito significado na Liberdade. A cultura japonesa tem muito significado, como o Jardim Oriental. E é impossível não se encantar. Eu vi algumas imagens, só que minha impressora não estava pegando bem, eu não ia conseguir mostrar para vocês. E é um pequeno lago com carpas, que é um tipo de peixe do Japão. E vamos lá. Que nadam tranquilos rodeados de pés de bambu. Que o peixe, o lago e o bambu têm significado. Nada está ali por acaso, vamos dizer assim. O cenário de tranquilidade e beleza vai muito além da questão estética. A água do lago simboliza a vida, e a pequena cascata representa seu ciclo, do nascimento até a morte. As carpas, elas representam a força, porque elas nadam contra a correnteza, por isso que elas mostram a força. O bambu representa a resistência e o caminho de pedras, representa o caminho da evolução. E isso é o significado cultural para eles e para a gente, para a nossa vida. E agora eu vou falar os símbolos clássicos da liberdade, que também são símbolos clássicos do Japão. E alguns símbolos tem até aqui, sem no estado de São Paulo, mas em outras cidades. Quando andar pela liberdade, não esqueça de olhar para o chão, porque também tem muitos símbolos no chão, desenhados dragões, Mitsusudomi, mostra o desenho, é o nome do desenho que tem lá. É um símbolo shintoísta, que significa harmonia entre o homem, o céu e a terra. E por fim, temos também as lanternas sussurrando,
que muitos de vocês já devem ter visto em livros, filmes, que é aquela lanterna, aquele meio que fosse um abajur vermelho, sabe, grandão, que fica pendurado nasquelas casas da China, Japão, e que é aquelas lanternas vermelhas. E também tem o Torii, que o Torii é esse símbolo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas é esse símbolo aqui, ó. É esse negócio grande aqui. Que é um símbolo que mostra como você estivesse entrando uma entrada de um santuário, entendeu? Uma entrada de algo muito importante de um santuário que tem uma importância grande. E vamos lá. Eu também vou dizer sobre um pouco sobre, deixa eu ver aqui. Ah não, tá certo. Então, gente, se vocês tiverem gostado, muito obrigado por assistir esse vídeo. E mande seus amigos que também têm essa curiosidade de ver, viu? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.